estamos vivendo também na última mensagem, a mensagem final. E a palavra de Deus nos declara em Apocalipse 14, verso 12, dizendo que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, têm a fé em Jesus. Esta é a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo termina assim: que aqui está a paciência dos santos, os que têm a fé em Jesus. A fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? A fé em Jesus nos leva a obedecer a todos os mandamentos de Deus. A fé em Jesus não nos deixa que não obedeçamos aos mandamentos de Deus. Por isso, neste exato momento, a palavra de Deus declara que todos que têm a fé em Jesus devem obedecer a todos os preceitos, a todos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, diz o apóstolo João, que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Por isso nós vamos, em alguns momentos, vamos lendo os 10 mandamentos na Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, neste exato momento, amados irmãos, será que é pecado obedecer a todos os preceitos de Deus, a todos os mandamentos de Deus? Mas o apóstolo Paulo, ele fala em sua carta aos Romanos, o capítulo 6 e o capítulo 7, fala a respeito da lei de Deus. Será que é pecado obedecer aos mandamentos de Deus? Diz assim o apóstolo Paulo. Mas ele mesmo responde: não é pecado. O problema não é a lei de Deus, não é os 10 mandamentos. Mas antes nós devemos obedecer a todos os mandamentos do Senhor, que está na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ainda acrescenta dizendo que se não fosse a lei dos 10 mandamentos, eu não poderia conhecer o pecado. Por causa da lei de Deus, por isso que hoje eu conheço o pecado. Porque se não fosse a lei dos 10 mandamentos, eu não poderia conhecer o mandamento que diz: não furtarás, não adulterarás, não matarás. Tudo isto eu sei porque é pela lei dos 10 mandamentos. Por isso, a lei dos 10 mandamentos, ele nos mostra o nosso pecado, mostra a nossa sujidade. Então, esta é a razão pela qual em que os mandamentos do Senhor não é problema para nós obedecermos. E assim, o apóstolo Paulo diz que não obedeçamos aos 10 mandamentos. Não é por causa pela fé em Cristo Jesus devemos deixar de obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso, há ministros, evangelistas, pastores que estão ensinando, dizendo que pela fé em Cristo Jesus somos salvos. Então não é necessário obedecermos aos mandamentos do Senhor. Será que isto é certo? Mas ouvimos o apóstolo Paulo a declarar: não é pela fé em Jesus devemos deixar de obedecer aos mandamentos do Senhor, mas antes devemos cumprir, devemos confirmar os mandamentos de Deus, devemos guardar. Então, por isso, nos dias do Senhor Jesus, sacerdotes, ministros, fariseus, eles tinham um pensamento dizendo que Jesus veio abolir os mandamentos do Senhor. Jesus veio anular a lei dos 10 mandamentos. Eles estavam pensando isto. Mas o Senhor Jesus, como Ele é o dono da vida, Ele conhece
cada coração. Ele lê os pensamentos de cada coração. Então, por isso, ele declara ao Senhor Jesus, na palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 5, verso 17, dizendo que não pensem que eu vi abolir a lei dos 10 mandamentos. Eu não vi abolir a lei dos 10 mandamentos, mas eu vi para completar. Não vi anular os ensinamentos dos profetas, mas eu também vi para cumprir. Assim está escrito na palavra do Senhor em São Mateus 5, verso 17. Então o Senhor Jesus veio para obedecer a todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, é necessário que todos devamos obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Não podemos desobedecer por causa de termos a fé em Cristo Jesus. Porque a fé em Jesus nos leva a obedecer a todos os preceitos divinos, a todos os mandamentos de Deus. Por isso, neste exato momento, a palavra de Deus declara: aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, o povo de Deus guardará a todos os mandamentos do Senhor, a lei dos 10 mandamentos. Não sei se alguém sabe onde está escrita a lei dos 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Por isso, muitos ministros ainda hoje ensinam dizendo que a lei dos 10 mandamentos passou. A lei dos 10 mandamentos foi anulada. Cristo, quando veio, anulou a lei, mas não é nada disso. Porque mesmo Cristo, em Mateus 5, declara que eu não anulei, não vi para anular, mas vi para obedecer. E assim hoje muitos acreditam que Cristo anulou os 10 mandamentos. A morte do Senhor Jesus Cristo não veio anular a lei dos 10 mandamentos, mas veio para cumprir. Então, esta é a razão pela qual que não é pela fé em Cristo Jesus que nós deixamos de desobedecer, deixamos de obedecer aos mandamentos do Senhor. A lei dos 10 mandamentos que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. O momento que o monte fumegava, estremecia, grandes relâmpagos davam quando Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai. E Deus deu a lei dos 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua tinha os 4 mandamentos. E estes 4 mandamentos têm um relacionamento, tem a ver com Deus. E a segunda tábua dos 10 mandamentos tinha 6. Tem a ver com o relacionamento entre o homem e o seu próximo. Por isso, são 10 mandamentos. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, ali tem os 10 mandamentos completos. Então, por isso, nós vamos ler os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Êxodo, capítulo 20, o seu versículo 1. Então, ali nós encontramos a lei dos 10 mandamentos, na qual encontramos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento nos diz que não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento nos diz que não farás para ti imagem de escultura. Nós vamos ler na nossa Bíblia os 10 mandamentos completos. O Êxodo capítulo 20, onde nós vamos encontrar os 10 mandamentos completos na palavra de Deus. E ali nós vimos o primeiro, o segundo mandamento. O segundo mandamento nos declara que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais
nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento na palavra de Deus, na santa lei de Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Este é o terceiro mandamento na palavra de Deus. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. E portanto Deus abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. O quinto mandamento nos declara que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo. Então, tudo do próximo não cobiçarás. Ali está completo a lei dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos na santa lei de Deus. Por isso, nós lemos os 10 mandamentos completos na Bíblia, mas neste exato momento, se nós vamos verificando a Bíblia em livro de Daniel, capítulo 7, o livro de Daniel, capítulo 7, nós vamos encontrar um poder que tentou em mudar a santa lei dos 10 mandamentos. Qual é este poder? Que está em Daniel 7, verso 25. Encontramos um poder, e este poder é o poder romano. Se nós vamos ler a Bíblia, em Daniel 7, verso 25, o poder romano, o papado. O Papa tentou em mudar os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Foi o Papa que cuidou em mudar os mandamentos do Senhor. Está em Daniel 7, verso 25. E este Papa é mencionado em Daniel como chifre pequeno. E o mesmo poder aparece em Daniel capítulo 8. Aí nós vamos também encontrar este mesmo poder. Também aparece o chifre pequeno no bode. E este bode está representando o mesmo poder. É o poder romano. E assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, encontramos o mesmo poder, mencionado como o anticristo, que se assenta no templo de Deus, considerando-se como se fosse o próprio Deus. E é neste momento que o papado, ele se assentou no templo de Deus, considerando-se como o próprio Deus, perdoando os pecados das pessoas. E isto é uma blasfêmia, se colocando no lugar de Deus. Agora, em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 1, 2, 3, este mesmo poder, o poder papal, é mencionado como um poder com corpo de leão, ou seja, o corpo de leopardo, a boca de leão e os pés de urso. Está representando o mesmo poder de Daniel 7, verso 25.
o mesmo poder de Daniel 8. Então, no Apocalipse é mencionado a besta. É o poder papal. O papado é a besta. Que ele cuidou em mudar a lei dos 10 mandamentos. Por isso, hoje vemos que o mundo está dividido em duas grandes classes. Uma classe que observa os mandamentos do Senhor e uma classe que não observa os mandamentos do Senhor. Por isso estamos vivendo na última hora. A mensagem do terceiro anjo que está sendo soada é a última mensagem de misericórdia ao mundo inteiro. Antes que as 7 pragas sejam derramadas ao mundo inteiro, é necessário que os habitantes da terra façam uma escolha. Em que lado estarás? Mas agora, a besta, o papado, no lugar do santo sábado, ele colocou o domingo. Por isso, os mandamentos do catecismo declara, o Papa diz, guardai domingos de festa, enquanto que na santa lei de Deus, na Bíblia diz, guarda o sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas a besta diz, não guardem o domingo, pois o domingo é o dia do Senhor. E assim, tiraram o 4º mandamento e colocaram o domingo, o primeiro dia da semana. E o 2º mandamento que fala das imagens, não farás para ti imagem de escultura. A besta, o Papa também tentou tirar, ele tirou este mandamento, o 2º mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Mas na santa lei dos 10 mandamentos encontramos a palavra do Senhor a declarar a lei de Deus dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Não devem adorar as imagens, os ídolos. Não deves adorar nenhuma imagem, ainda que for a imagem de Maria, mãe de Jesus. Ainda que for mesmo a imagem de Jesus. A Bíblia declara que não farás para ti imagem de escultura. Deve sempre, somente Deus que deve ser adorado. Então, não imagens de escultura. Então, assim diz a palavra de Deus na santa lei de Deus. Estamos vivendo na última hora, em que os habitantes da terra serão assinalados com um selo. 2 grupos que serão selados. Um grupo que é selado com o selo da besta e um grupo que é selado com o selo do Deus vivo. Então, os que serão selados com o selo do Deus vivo são todos aqueles que obedecem a todos os mandamentos do Senhor. Principalmente o 4º mandamento, o santo sábado. Porque é o santo sábado que contém o selo do Deus vivo. É o santo sábado que tem as 3 características de um selo. E assim, todos que nestes últimos dias guardarem o santo sábado receberão o selo do Deus vivo. Mas a todos que nesses últimos dias guardarem o primeiro dia da semana, o domingo, receberão o selo da besta, porque o domingo é o selo da besta. A palavra de Deus declara isto em Apocalipse, capítulo 13, o seu versículo 16, 17, que os habitantes da terra serão assinalados com um selo, o selo da besta, que a todos os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os servos, as escravas, os servos e, na verdade, os escravos e os livres, todos serão assinalados com o selo da besta, que ninguém poderá comprar e vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então, neste exato momento, este é o motivo da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem final. É uma mensagem, é uma ameaça já feita aos seres humanos na hora que nos encontramos. Agora, as igrejas todas estão unidas com a besta para
promover a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. A imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Todos fazendo leis no poder civil e promovendo a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é o sinal da besta. Então, esta é a razão pela qual que nós viemos mais uma vez para anunciar esta mensagem do terceiro anjo. Em brevemente o tempo da graça vai terminar. Quando o tempo da graça terminar, todos os casos serão decididos, vida eterna ou morte eterna. Em que lado estarás quando o tempo da graça terminar? Enquanto que Cristo está no santuário celestial, interceder pelos pecadores. No santuário celestial, Ele está a interceder, dizendo, poupa mais um pouco o pecador. Poupa, ó Pai, o pecador. Cristo morreu por todos nós. Por isso, neste exato momento, é o momento de nos arrependermos de todos os nossos maus caminhos, de abandonarmos todos os nossos maus caminhos. É o tempo de nos arrependermos de todos os nossos pecados, porque a todos que receberem o sinal da besta, receberão as pragas do Apocalipse 16. As pragas virão para os habitantes da terra e os adoradores da besta. Então, por isso, este é o motivo de nós avisarmos, darmos este aviso final. Então, o quarto anjo uniu ao terceiro anjo. E o quarto anjo, ele declara que caiu a grande Babilônia. Se tornou moradas de demônio, coito de toda espécie, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda. O que isto significa? Babilônia representa a igreja caída, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa de rejeitar a verdade que é lhes transmitida na última hora. Então, a Babilônia caiu, que representa que as igrejas caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa, a falsa paz. E assim, a Babilônia tornou moradas de demônio, que quer dizer que todas as igrejas tornou moradas de demônios porque se uniram com todo espírito imundo, se uniram com o espiritismo. Inclusive a igreja adventista do sétimo dia se uniu com todo espírito imundo e detestável. Se uniu com o espiritismo, com a Umbanda, com o candomblé. E assim se uniu com tudo que não presta. E é isto que quer dizer moradas de demônio. Por isso o quarto anjo do Apocalipse 18 declara que todas as igrejas caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa. Qual é a falsa paz? A falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Então, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Então, todas as igrejas de Angola e do mundo inteiro caíram por causa de se unir com o Estado e promover a falsa paz e a falsa liberdade religiosa. Então, neste exato momento, nós agradecemos a todos que tiveram a paciência de ouvir a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem final. Quando encerrar a última mensagem, então o tempo da graça terminará e as pragas começarão a ser derramadas ao mundo inteiro. Por isso agradecemos neste exato momento quem ouviu, que o Espírito do Senhor continue trabalhando com ele e passando, examinando em que lado estarás, em que lado você vai pertencer. Então agradecemos, que Deus abençoe esta localidade, abençoe a todos que ouviram a mensagem do terceiro anjo. Agradecemos.